Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 25 de abril, agora na Espanha, 10 horas e 36 minutos, no Brasil, 5 e 36 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que aqui no 4 horas a gente está ameaçando revogar essa canaleta virtual de alta que tem aprisionado a BTC desde março de 23. A gente segue dando vigência a uma grande canaleta virtual de alta que eventualmente poderia ser revogada se a gente desenhasse um candle vendedor para baixo dela. Mas a gente segue dando vigência. O que parece é que a gente está fazendo fundos ascendentes em relação àquela agulhada de ontem, onde a mínima bateu 26.942. Vamos ver se ela sustenta aqui uma sequência de fundos ascendentes. Eu vou pular para o semanal para a gente poder entender numa visão mais macro, mais holística, o que está acontecendo com a BTC. Vocês vejam que depois de bater na âncora dessa corretiva aqui, a gente fez a mínima, depois da BTC bater na máxima de todos os tempos em 69 mil aqui no semanal, a gente corrigiu para a mínima em 15.479, que foi alcançada na semana que começou em 21 de novembro do ano passado, de 21 de novembro de 2022. Então a gente bateu em 15.479, ficou acumulando entre 15 e 16, ficou pipocando durante algumas semanas. E na semana que se iniciou em 9 de janeiro desse ano de 2023, a gente startou uma sequência ondulacional de Elliott que levou a BTC para uma pernada até 25.270, que foi a onda 1, uma corretiva que foi a onda 2, que levou para a mínima em 19.569, e depois desse fundo ela iniciou uma onda 3 que levou a BTC para 31.035 na semana que começou em 10 de abril. A gente agora com certeza está numa onda 4 que na minha leitura já está encontrando os seus finalmente. Aqui a gente já está nos estertores dessa onda 4. Porque se a gente olhar em perspectiva, o topo da onda 1 no semanal bateu 25.270, ela corrigiu 16%. E o topo, se a gente pegar o nosso topo da onda 3, que bateu 31.035, e puxar para o fundo até agora, a gente já corrigiu 13,60%. Está ali dentro de um padrão correcional proporcional à onda 2. A onda 4 tem que guardar uma proporção dimensional em relação à onda 2. Então é bem provável que se a gente não chegou no fundo da onda 4, a gente está muito próximo de fazê-lo. Isso aqui já vai se desdobrar numa onda 5, que vai levar a BTC para 36, talvez até 38 mil dólares, que se confunde com o centro nervoso dessa congestão aqui, em que a BTC ficou pipocando depois de ter alcançado a máxima de todos os tempos, em 69 mil. Ela desabou para essa congestão, que vai ser o nosso target da onda 5. Depois vai fazer A, B e C, encontrar a nuvem, para depois se desdobrar numa nova movimentação. Na minha leitura, a gente está numa onda 4 no semanal. É óbvio que o desdobramento ondulacional de Elliott tem algum grau de subjetividade, mas isso aqui tá muito próximo de caracterizar uma sequência ondulacional em 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5. Alguns podem, com um grau maior ou menor de subjetividade, encontrar um outro movimento em outros time frames, mas no semanal está muito claro e objetivo que a gente está se desdobrando numa sequência ondulacional de Elliott em 5 ondas no semanal. No diário, a gente segue fazendo fundos ascendentes, apesar da violência da corretiva de ontem, onde a gente bateu na mínima 26.942, o fundo ainda está ascendente em relação à agulhada de 27 de março, onde a mínima ficou em 26.508. 26.508 no dia 27 de março, 26.942 ontem, ou seja, os fundos ainda estão ascendentes. Os topos ainda estão desenhando topos descendentes, ou seja, isso aqui ainda é uma figura triangular, que na minha leitura é uma grande onda 2 no diário. Explodimos numa onda 1 que levou a BTC para a máxima lá em 31.035 e agora a gente está desenhando uma figura triangular de acumulação, que é a onda 2. Quando bater na nuvem aqui, se aproximar, a gente deve explodir na onda 3, que vai levar a BTC aqui para o patamar
de 35, 36 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue com uma belíssima espessura, o que indicia que os compradores estão fortemente no controle da BTC. No intraday, a BTC tá um reloginho. Já ofertei vários sinais no Copy Trade, já fecharam a maioria no gain. A gente pegou aqui nesse esgarçamento da Lower. Agora a BTC vai acumular em direção a VWAP, que está lá em 27.400. Daqui a pouco eu já ofertei sinal também na sala de sinais, sinal extra na madruga, que já está quase fechando, vai fechar a 330.2 na BNB USDT, já está 329.7. Na Seara Fática, Michael Saylor, da MicroStrategy, diz que a Argentina deveria adotar a BTC e se livrar do peso. A Argentina, que vem suportando uma inflação de mais de 100% ao ano, a inflação, a última medição da inflação argentina deu conta de 118% ao ano. Essa cifra astronômica corrói o poder de compra do peso argentino, causando imensas dificuldades para os cidadãos. Os ricos, obviamente, colocam dinheiro em imóveis, ouro, BTC, mas o problema é que os pobres vendem a força de trabalho contra uma divisa que não tem valor nenhum. Ou seja, Michael Saylor está dando uma orientação macroeconômica para a Argentina. E a Coinbase agora foi muito agressiva, entrou com uma ação judicial contra a SEC, exigindo um mínimo de clareza regulamentar pelo regulador federal norte-americano. Segundo a Coinbase, que é a maior plataforma de negociação em operação nos Estados Unidos, a ação legal contra a SEC busca criar um mínimo de clareza. Não é possível tratar tokens que ostentam a mesma característica de maneira absolutamente desigual. Parece que a SEC está transformando o mundo cripto numa grande miríade de ativos que ela considera subjetivamente como títulos mobiliários e outros com as mesmas características. A SEC, com um altíssimo grau de subjetividade, não considera títulos mobiliários. Enfim, é preciso que os tribunais, enquanto não saia um marco legal dos criptoativos na jurisdição norte-americana, que os tribunais definam as grandes balizas do mundo cripto. E a Binance entrou com tudo na briga pelo staking junto à Beacon Chain da ETH, Proof of Stake, pós-Ethereum Merge. O fato é que a Binance ficou para trás. Hoje, 74,22% de todo o staking na Beacon Chain é liderado pela Lido Finance, uma DEX. Eu faço stake de ETH via Lido Finance, só que a gente recebe os rewards em STETH, que é trocado a basicamente 1 por 1 contra a Ethereum, contra a Ether em qualquer DeFi. Mas agora a Coinbase Rapid Stake ETH está assumindo também uma posição muito confortável, está ganhando uma bela fatia, já está avançando para mais de 10% da totalidade, e aí entrou na briga UniETH e agora a Binance está correndo atrás, criando o seu equivalente da STETH, que seria a Rapid Beacon ETH, cujo o código de negociação vai ser WBETH. Enfim, a Binance entra meio atrasada, mas chegou. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os BRICS, que é um bloco macroeconômico e geopolítico liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, recebe pedidos de adesão de 19 nações. Agora que os BRICS disseram que pretendem criar uma divisa que vá substituir eventualmente o dólar, o Banco dos BRICS está temporariamente presidido pela ex-presidente brasileira a Dilma Rousseff. O bloco de emergentes, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vai se reunir na cidade do Cabo nos dias 2 e 3 de junho e vai discutir a eventual ampliação do bloco. 19 nações querem entrar nos BRICS. É o novo normal. E o Reino Unido insta a China a explicar o maior reforço militar de todos os tempos em tempos de paz. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, pedirá à China mais transparência
nessa mega expansão militar nunca antes vista em tempos de paz. Segundo ele, seria um erro de cálculo trágico uma eventual invasão da ilha de Taiwan. A China não quis comentar as declarações e nem vai responder a esses questionamentos do secretário de Relações Exteriores britânico. E o Irã já é o maior fornecedor de munição para a Rússia e ela está sendo ultimada pelo Mar Cáspio, uma rota de navegação que não tem nenhuma presença americana. É pelo Mar Cáspio que os iranianos estão abastecendo Moscou com cargas de artilharia. Navios transportam mais de 300 mil projéteis de artilharia e 1 milhão de cartuchos cada embarcação. The Wall Street Journal conseguiu as informações sobre embarques e desembarques dessa montanha de artilharia que vem se desdobrando pelo Mar Cáspio. Uma rota de navegação que não tem nenhuma presença americana ali. Enfim, é o novo normal, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no nosso gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal segue respeitando religiosamente o nosso mega suporte no patamar de 27 mil dólares. A gente chegou a agulhar ontem para 26.942, mas rapidamente a parede de compra levou a BTC para cima de 27 mil. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Algorand. Vou fazer Polkadot Kusama. Kusama não conseguiu defender 30 dólares, agora está 29,71. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.